Diga comigo, fé e boas obras são inseparáveis. Nós precisamos desmistificar uma coisa. Minhas atitudes não têm nada a ver com a minha fé. Tudo a ver. Não se separa elas. Porque aí, senão, eu vou dizer para você que a sua fé é somente aquela fé religiosa de crer na existência de Deus. E essa fé não te traz resultados. Porque, como já falamos e vamos falar hoje, essa fé é a fé maligna. É a fé do diabo, que crê, mas não pratica. A Bíblia diz que o diabo crê. Ele crê, mas não pratica. Ele crê, mas não obedece. E qual é a fé que funciona? Fé e obras são inseparáveis. Olha a outra frase que nós vamos ler. O que as minhas obras falam sobre a minha fé? O que as suas obras têm falado a respeito da sua fé? Leve isso com bastante seriedade, tá? Porque se nós acreditamos na Bíblia, eu vou dizer uma coisa a você que talvez você não se deu conta disso. A Bíblia está se cumprindo na sua vida. Tá, bispo? Tá. Ela está se cumprindo na sua vida, seja para bênção ou não, ela está se cumprindo. Com bons ou péssimos resultados, ela está se cumprindo. Por isso que é tão importante a gente tratar com muita seriedade. Com muita seriedade. O que as minhas obras falam sobre a minha fé? Porque se as obras e a fé são inseparáveis, quais têm sido as minhas obras? Porque elas estão falando acerca da minha fé. O que eu faço, o que eu priorizo, a minha rotina, o meu dia a dia, como é a minha vida da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Quais são as minhas prioridades? O que mais sai da minha boca? Quais são as palavras que mais saem da minha boca? Elas estão falando acerca da minha fé. Amém? Fé é o que você faz. Dá para saber quais são os rituais de uma pessoa olhando para ela. Só de olhar dá para saber quais são os rituais, a rotina de vida de uma pessoa. Não só olhando, mas com poucos minutos de conversa você sabe. O que ainda está dentro da pessoa? O que está lá dentro? Porque, lembrando que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se é cheio de fé, é de fé que fala. Se é cheio de futilidades e inutilidades, é disso que fala. Se é cheio de materialismo, é só de materialismo que se fala. Não tem outra coisa. Se é cheio de medo, é de medo que fala. Entendeu? E assim nós podemos ir longe, falando sobre isso. Qual é a fé dela e no que ela acredita pelo que faz? É possível. Essa é a continuação da frase anterior. Pode passar. Como no caso de Abraão, as boas obras mostram que a pessoa tem fé completa. Pode ir para a referência, por favor? Algum tempo depois, Deus pôs, diga comigo, Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou eu. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Diga comigo, na manhã seguinte, olha como foi rápido. É por isso que eu sempre digo, cuidado, quando Deus tem que falar demais com você,
Deus fala e repete, fala e repete. E, inclusive, eu vou dizer uma coisa importantíssima a você que vai te causar calafrio. A Bíblia diz, tem um versículo na Bíblia, se não me engano, no livro de Jó, que ele fala uma, duas, 3 vezes, depois ele não fala mais. Por isso que nós precisamos estar atentos ao que Deus fala. Ah, Deus não cobrou isso mais de mim. Não, ele já falou 3 vezes. E uma pessoa de palavra, um bom pai, uma boa mãe, fala pouco também e age mais. Eu sempre falo isso para meus filhos. Não espere eu falar muitas vezes, porque quando eu vier, vai ser para agir. Sempre falo isso para eles. Eu falei e eu não vou ficar te cobrando, mas quando eu vier, eu vou vir para fazer funcionar. Quando você fala demais, sua palavra cai no descrédito. Quando você faz ameaça e não cumpre, sua palavra cai no descrédito. Deus não trabalha assim. Então, nós precisamos estar atentos, porque Deus está acostumado, esse é o padrão de fé que Deus está acostumado. Falar e as pessoas serem rápidas. No dia seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar em que Deus tinha indicado. No 3º dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fique aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Repita essa frase comigo, diga: o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Eu não sei o quanto você conhece a referência, eu não sei o quanto você tem de conhecimento acerca desse texto, mas essa frase, o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos, foi uma frase de alguém que crê em Deus profundamente. Por que de alguém que crê em Deus profundamente? Porque o que ele estava indo fazer? Se você prestou atenção na leitura, ele estava indo oferecer esse filho em sacrifício. Porque Deus pediu esse filho. Como prova, como teste. Entendeu? Só que, no tempo de Abraão, bispo, mas Deus aceita sacrifício humano? Não, só que ele não sabia. Porque não tinha lei para isso. Não tinha ensinamento para isso. Só que você vê que quando uma pessoa ele tem que acreditar, ele acredita. Quando uma pessoa ele decide viver por fé, ele vive. Porque Deus chamou Abraão, falou com ele. Você vê que ele foi rápido, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Ele creu aos 75 anos de idade, uma mudança radical, uma mudança realmente extraordinária na sua vida, passou a caminhar por fé. Agora, depois de tanto tempo caminhando, esperando, aguardando a promessa, Deus cumpre a promessa na vida dele, porque esse filho já era cumprimento de promessa. Agora Deus prova a fé dele, porque eu sempre falo sobre isso, a fé dele foi provada e ele mostrou aqui, realmente não foi quando ele saiu, não foi quando ele aguardou por esse filho, mas a capacidade de entregar a Deus, devolver a Deus aquilo que Deus havia dado a ele, que era o seu maior sonho, era a promessa de Deus. O cumprimento de toda a promessa vinha através desse filho. Então ele não negou, ele foi capaz de dar a Deus aquilo que era a coisa mais importante da sua vida. E Deus queria saber isso. Deus queria saber o que estava no coração dele. Então, o rapaz e eu iremos mais adiante e voltaremos e vamos adorar e depois o quê? Voltaremos. E daqui a pouco nós vamos ler sobre isso. Você vê que ele acreditava que ainda que ele sacrificasse aquele filho, Deus traria de volta. Entende? E isso é forte demais. Isso é forte demais. Por quê? Porque primeiro é você crer
que em Deus você não sofre nunca o prejuízo, você não tem perdas, que tudo que Deus faz é bom, ainda que você não entenda. Iremos adorar e depois voltaremos. Então, no Novo Testamento mostra isso, que ele acreditava que ainda que ele sacrificasse, Deus devolveria. Só que hoje, se eu falar para você, isso nós vamos abrir, tá? Vamos para tudo quanto é área da vida. Se nós falássemos aqui, vamos na situação literal, sobre ressuscitar, olha, Deus ressuscita, vou fazer essa pergunta para você. Deus ressuscita uma pessoa dentre os mortos? Sim ou não? Como é que você sabe disso? Como você sabe disso, que ele ressuscita? Pode falar, não tem problema. Pela fé, mas por que você sabe que, se você crê, uma pessoa pode ser ressuscitada? Pela palavra, porque a palavra revela isso, certo? Porque a palavra mostra que pessoas já foram ressuscitadas, certo? Só que ele não tinha a palavra, nunca havia tido um caso de ressurreição, nunca tinha acontecido de alguém voltar dos mortos. Então você vê, capacidade de crer. E hoje mesmo, às vezes, muitas pessoas já tendo essa experiência, e agora vão para outras áreas, porque às vezes não é o literal, né? São situações que nós somos testados, situações que nós somos provados, que Deus nos coloca à prova, que Deus realmente quer saber a qualidade da nossa fé, porque fé tem qualidade, viu? Fé tem qualidade. E esquece a quantidade, porque a minha fé é grande, que é o que as pessoas gostam de dizer. Às vezes o grande não tem qualidade. E o que mostra a qualidade da minha fé são as minhas obras. As minhas obras mostram a qualidade da minha fé. Quem está entendendo, por favor? Passa. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Todos têm fé, diga comigo, nem toda fé traz resultado. Todo mundo tem fé, mas nem toda traz resultado. Eu quero te ensinar uma coisa hoje, pode ser que você, e ensino com muito amor a você, tá? Com muito amor para você viver uma fé que te traga resultado. Uma fé que funcione na tua vida. Eu falava essa semana, e quem orou conosco na madrugada de quinta-feira, e nós vamos seguir nessas orações, nós vamos seguir nesses propósitos, nós precisamos sair da zona de conforto. Se o que você tem feito não tem sido o suficiente para trazer o resultado que você precisa, necessita, sai da zona de conforto, que não vai mudar nada. Pode sair da zona de conforto, que não vai mudar. Ou você faz mais, ou você paga o preço que a mudança exige, que o seu milagre necessita, ou nada acontece. Tudo tem um preço nessa vida. Tudo tem um preço. E nós precisamos estar dispostos a pagar o preço que a mudança da nossa vida, o milagre exige, necessita. E às vezes, poxa, Deus me fez uma promessa. Sim,
Deus falou assim, a nação, ao povo de Israel, enquanto ainda peregrinos no deserto. O Senhor disse, olha, Jericó é vossa. Eu entreguei Jericó nas vossas mãos. Promessa linda, não é? Sim ou não? Sim ou não? E quando nós estamos falando de Jericó, nós estamos falando de algo inconquistável, impenetrável. Era uma fortaleza. Só que tem um detalhe. Vocês vão circular Jericó 6 dias. No 7º dia vocês vão circular 7 vezes. Circular, rodear. Jericó começa assim, se eu voltar um pouquinho, Canaã é de vocês. Só que Deus não falou que a hora que eles pisassem dentro de Canaã, a primeira cidade que eles iam conquistar, que eles iam encontrar, eles iam se deparar com uma muralha de 9 metros de altura por 6 de largura. Uma muralha de 6 metros, 9 de altura é mais alto do que o templo aqui. 6 vai do pilar aproximadamente aqui nessa faixa aqui, ó. Daqui para lá, ó. Como cai uma muralha dessa? Como pode desmoronar uma muralha dessa? Deus primeiro não falou que tinha muralha lá, que eram verdadeiras fortalezas. Com o recurso que eles tinham, não tinham como penetrar. Aí Deus vem e diz assim, Jericó é vossa, eu entreguei nas vossas mãos. Quer ver? Projeta aqui, por favor. Projeta aqui. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas, ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué, eu lhe entreguei Jericó, seu rei, e todos os seus fortes guerreiros. Passa. Você e seus homens de guerra, se eu parasse ali, eu entreguei. Ai, que promessa linda, maravilhosa. Jericó é de vocês. Só que tem uma coisa. Vocês e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia. Todo dia são 32 quilômetros quadrados. Uma vez por dia. Uma vez por dia. Vocês vão circular. 32 quilômetros quadrados. Passa. Durante 6 dias, 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levarão a trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marcha ao redor da cidade. Quantas vezes está ali? 7 vezes. 7 vezes enquanto os sacerdotes tocam a trombeta e vocês vão gritar. Quais são os passos de fé que você está dando ao redor de sua muralha? Quanta força você está colocando? Eu já fiz uma vez, eu fiz 2, eu fiz 3, eu fiz 4, eu já fiz 6 vezes. Boa notícia para você, agora é 7 vezes, só no último dia, 7 vezes mais forte. Você vai ter que colocar 7 vezes mais força. É o que eu quero mostrar a você. Quantas pessoas dizem, mas Deus me prometeu e não cumpriu. Cadê seus passos de fé? Quais são as suas prioridades? O que você está fazendo por fé? As suas obras estão falando acerca da sua fé. Não se iluda, não se engane. E, por favor, deixa de religiosidade e diga assim, minha fé é grande. Não, querido, suas obras estão falando sobre a sua fé. Fica chateado comigo não, suas obras estão falando sobre a sua fé. Elas estão mostrando ela, estão expressando ela. Suas prioridades, como você busca, como você ora, as prioridades da sua vida, os passos de fé que você tem dado, quais os passos que você está dando na direção das promessas que Deus te fez, como você tem priorizado a Deus, tem colocado a Deus em primeiro lugar realmente na sua vida ou não? Porque nós podemos falar de fé. E essa fé não está funcionando. Eu posso ter a promessa da conquista de algo inconquistável, só que eu não conquistei até hoje.
Mas eu também não dei meus passos de fé até agora. Eu não coloquei a força necessária. Porque o que Deus queria ensinar aqui? Obediência e perseverança. Diga comigo, obediência e muita perseverança. Porque se fosse 6 dias já não era fácil, e no 7º, 7 vezes. Ainda mais difícil, 7 vezes mais força. 7 vezes mais força. Você quer constar ou não quer constar? Então nós precisamos pensar. Eu falava sobre isso na sexta-feira, eu falei, precisa sair da zona de conforto. Precisa sair da zona de conforto. Muita gente precisa sair da zona de conforto, senão a gente fala de um Deus grande, mas não vê a grandeza desse Deus. Nós falamos de um Deus poderoso, mas não vemos o poder desse Deus, a grandeza desse Deus. Podemos até expressar, falar, mas as nossas obras não mostram isso. Então, nós precisamos dar os nossos passos de fé, nós precisamos fazer aquilo que são, por que eles deram esses passos? Porque eles acreditavam. Deus prometeu que Jericó será nossa, agora nós vamos fazer o que nós temos que fazer. Se nós fizermos o que nós temos que fazer, Deus vai fazer o que Ele prometeu. Amém? Então, esse é um exemplo que eu estou dando e não está nem no sermão isso aqui. Mas a gente pode voltar para a fé de Abraão. Porque Abraão, ele teve a coragem de oferecer a Deus, entregar a Deus como sacrifício, aquilo que Deus havia pedido a ele, provando a fé dele. Por quê? Porque ele sabia que Deus ia fazer algo maior na vida dele. Porque você dá a Deus algo por algo maior. Você sabe que Deus tem sempre tudo que você der a Deus, você recebe de Deus algo maior. É sempre assim. Você nunca recebe de Deus na mesma medida. Nunca recebemos de Deus na mesma medida. Sempre recebemos de Deus numa medida muito superior à que nós demos a Ele. Tanto é que a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando recebereis. Ou receberão. Passa, por favor. Hebreus 11:8. Pela fé Abraão obedeceu, quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, diga comigo, ofereceu Isaque como sacrifício. Ao ser posto à prova. Significa que Deus queria realmente Isaque? Deus queria? Sim ou não? Não. E uma coisa, por isso que é tão importante você viver uma fé de entrega. É tão importante, eu vou te mostrar uma coisa extraordinária hoje. O quanto é tão importante, porque você vive com medo de perder alguma coisa, ter que dar alguma coisa e te fazer falta. Você está equivocado. Você nunca vai precisar entregar quando Deus já entendeu que dentro de você já entregou. Tudo que é seu é dele. O que ele te pedir você é capaz de fazer. Porque Deus só queria... Vamos lá, quer ver? Passa. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Conclui-se que se Isaque morresse, Deus tinha o poder, diga comigo, para trazê-lo de volta à vida. Concluiu que se Isaque morresse, que é o que eu disse, você vê que ele acreditava que Deus tinha um poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido, diga comigo, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Em certo sentido, por quê? Porque dentro dele ele tinha feito.
E se dentro dele ele já tinha feito, ele não precisava fazer fisicamente. Está entendendo o que eu quero dizer? Você vê que Deus concluiu, Deus entendeu que a partir do momento que ele foi capaz, porque foi Deus que disse assim, Deus aguardou até o último momento, observou. Quando Deus viu que ele levantou o cutelo para sacrificar, o Senhor disse, não toque no menino. Porque agora, eu sei que você teme a mim. Agora. E o interessante é que esse agora, já fazia anos que ele estava na presença do Senhor. Já fazia anos que ele estava seguindo na direção que Deus havia dito. Mas o Senhor disse, agora eu sei que você teme a mim. E por causa dessa tua atitude eu te abençoarei grandissimamente. E em certo sentido recebeu o seu filho de volta dos mortos. Porque dentro dele já estava sacrificado. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Dentro dele já havia sido entregue, então já está feito. Ele já recebeu de volta. Por isso o Senhor disse, não toque. Porque Deus viu que por ele já havia feito internamente aquilo que Deus havia pedido. Já havia entregado a Deus o que Deus havia pedido. Então vamos lá, passa por favor. Tiago 1,6. Mas quando pedirem, peçam-no com fé. Diga comigo, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Quem duvida é como a onda do mar. Ou você crê ou você não crê. Porque quando você duvida, você nunca vai estar firme. Nunca vai estar no lugar seguro. O vento soprou, você vai. O vento soprou, você vem. Para onde o vento soprar, você vai. Por quê? Porque a sua fé não é uma fé convicta. Não é de convicção. É uma fé que há dúvidas. Pode passar? Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor. Diga comigo, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Grave essas palavras, por favor. Tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Tem a mente dividida e é instável, inconstante em tudo que faz. Mente dividida e inconstante, instável em tudo que faz. Você sabe quando a gente começa a vencer na vida, pessoal? E você começa a vencer no mundo espiritual? Sabe? Quando você consegue já se liderar. Se uma pessoa não consegue liderar a ela mesma, como é que ela vai liderar qualquer outra coisa ou vencer no mundo espiritual? Como? Então começa o treinamento por nós. O treinamento por nós em como liderar a si mesmo. É como eu tenho dito, né? A gente não é o sono, não é a fome, não é o cansaço, a indisciplina. Não é isso que pode te vencer. Você tem que dominar tudo isso. Quando você domina tudo isso, você começa a dominar outras áreas da sua vida. Você começa a dominar o mundo espiritual. Você começa a mostrar a Deus um nível de maturidade. E o mundo espiritual te respeita. Porque o mundo espiritual precisa te respeitar. O mundo espiritual precisa saber que você é uma autoridade. Porque foi dado poder e autoridade a nós. E o mundo espiritual precisa te reconhecer como uma autoridade. Posso falar uma coisa importante a você? Muita gente ignora alguns ensinamentos que são feitos na igreja. E se tem uma coisa que eu sempre digo, não brinca não, porque tem muita gente pagando um preço alto por ignorar isso. A fé tem que ter ação completa. Fé deve ter ação completa. A Bíblia fala sobre isso. E ação completa é todo tipo de ação que completa a sua fé.
Então, nós fazemos, deixamos de fazer, nós combatemos por fé, nós damos os nossos passos de fé, nós estamos atentos, guerreando no mundo espiritual, combatendo todo o espírito de roubo, perda. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Foi dado poder a nós e autoridade sobre o mal, sobre o diabo e suas atuações. Foi dado poder e autoridade. Quando nós combatemos pela fé, nós combatemos espírito de miséria, espírito de enfermidade, nós combatemos o espírito do fracasso, da derrota, o espírito da destruição, o espírito do vício, o espírito da preguiça, do desânimo. Nós combatemos. A nossa fé nos leva a isso. Ou a ausência dela nos deixa numa passividade. Então, nós nos revestimos, revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, armadilhas, estratégias do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, a nossa luta é uma luta espiritual. E se você não se revestir da armadura, como é que você está lutando? Está perdendo. Precisa revestir. Porque o resultado aparece. Os resultados eles vão aparecer. E quando nós falamos de fé, eu sempre, quando às vezes fica uma coisa assim para muitos, mas espera aí, então eu não tenho fé? Não, não é só fé que você tem de acreditar em Deus, você precisa confiar e conhecer a palavra para você dar os seus passos à luz da palavra. A Bíblia diz, olha, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Se você não sabe disso, você vai se conduzir, você vai para a direita, você vai para a esquerda. Olha, não deixe de relembrar ou de meditar na palavra, não aparta da tua boca, relembra ela, medita nela, porque só assim você será bem-sucedido. E muita gente não está bem-sucedido, e não vai ser bem-sucedido, porque não entendeu isso. E quando nós falamos, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de acertos, de você parar de errar, começar a acertar. Você vai ter mais acertos do que erros, em tudo na tua vida. Você não vai errar, você vai viver por fé. Por que fazemos? Por fé. Por que não fazemos? Por fé. Por que levantamos para orar? Por fé. Por que jejuamos? Por fé. Por que damos os nossos passos de fé? Por fé. Por que nós combatemos, repreendemos algo, não aceitamos como algo que muita gente está aceitando coisa ruim, achando que é da parte de Deus. E não combate. Está aceitando por ausência da fé. Por falta, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. A falta de conhecimento leva à passividade. E aí a gente está aceitando o que não é para aceitar. Então, por que a Bíblia nos ensina, por que nós pisamos na nossa terra e tomamos posse? Por fé. Nós aprendemos a agir por fé. Nós estávamos lembrando essa semana, eu estava lembrando do pessoal aqui, porque às vezes uma bênção, uma vitória chega com cara de problema, você sabia ou não? Sim ou não? Eu estava lembrando antigamente, para quem não estava aqui com a gente, antigamente o templo aqui era só a partir do pilar ali, daquele pilar ali onde está a câmera, daí para lá, e só por lá de dentro aqui. E aí a igreja foi expandindo, foi crescendo. E tinha esse prédio do lado. Só que era muito difícil. O pessoal era muito complicado na época, muito difícil a gente ajustar. E aí chegou um momento que nós começamos a agir a fé. E ungir o prédio. Quando nós começamos a ungir o prédio, ele não locou mais. Então a locação dele travou. A partir do momento que a locação dele travou, ficou 1 ano fechado. Ou mais de 1 ano fechado. Aí nós chegamos,
e fizemos uma proposta, e foi aceita a proposta que nós havíamos feito lá atrás. E aí, veio e de lá para cá está aí. Quando nós locamos o prédio do fundo aqui, o terreno do fundo, que é o estacionamento, era uma locação. Locamos para fazer o estacionamento. Só que alguns anos, sabe essas marchas de Jericó aqui? Sabe? Que nós lemos agora, 6 dias, 7 dias. Alguns anos nós fizemos um trabalho como este, ao redor desse quarteirão, orando, e passos de fé. Você quer ver um negócio para mostrar a você quem estava conosco quando nós fizemos essas voltas? Olha aí, olha aí, olha aí. E na época, não tinha rua aqui. Só que a gente passava, não entendia nem como é que funcionava isso aqui. Porque isso aqui era um matagal até Coronel lá em cima. Nem sabia que existia uma rua aqui. Porque era um terreno que saía daqui e ia parar lá em cima, no quarteirão de cima, no outro. A gente passava e ungia a área. Passava pelo meio da trilha mesmo, era uma ruinhazinha onde passava carro. E começamos a ungir. Depois, nós locamos esse terreno. Quando eu loquei o terreno, quando eu preparei o terreno, coloquei o alambrado, coloquei a pedra no coisa, criei o acesso para o templo, aí chegam e dizem assim, eu preciso que o senhor assine uma carta de desistência, porque a área está sendo negociada com uma construtora. Está sendo vendida por uma construtora. Falei, não. Está sendo vendida por quanto? 2 milhões e 300. Falei, e agora? E agora? Falei, e o que eu fiz? E o investimento? E aí, eu me lembro que foi num propósito de 52 dias. Num propósito de 52 dias. Eu vou te ser sincero, eu senti. Porque eu falei assim, de onde eu arranco 2 milhões? Entende? De onde eu vou tirar 2 milhões agora? A igreja estava numa fase delicada, todos os recursos do investimento era canalizado para o templo em São Paulo, uma nova fase, uma nova época. Então, e agora? E aí começamos a orar. Começamos a orar e comecei a ungir o terreno de novo. Ungir, está amarrado, não vai para a consultora não. E vocês vão lembrar da frase que eu falava, se consultora pode, nós também podemos. Quem lembra de eu falar isso? Pessoal, vocês vão me ajudar a orar, porque se construtora pode comprar, eu também posso. Nós também podemos. Se eles podem, nós também podemos. Não sei o que Deus vai fazer. E começamos a ungir. Começamos a ungir e dar os passos de fé aí. O resumo é que foi o que aconteceu. Né? Começamos a dar os passos de fé, começamos a mexer e Deus foi criando maneiras, foi criando meios e a igreja, na época, negociou e comprou o terreno. Mas chegou com cara de problema. O que era para ser uma vitória, chegou com a cara de um problema grande. Pensei, agora está perdendo tudo, desandou tudo, gastou, perdeu, e agora vai parar onde? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aonde? De onde arranca esse dinheiro? E ainda assim, é capaz da consultora, e ainda a consultora dá uma parte de dinheiro, negocia o resto em imóvel, fica melhor ainda. Né? Porque eles negociam assim, te dou tantos apartamentos, te dou tantos e tal, o cara abraça. Estou com a área parada aí. E foi o que aconteceu. Mas nós começamos. Ungir.
Ungir dá os passos de fé, criar, buscar, Senhor, não sei, o Senhor vai criar meios, mostra o que fazer, onde vamos. E está amarrado isso aqui, está amarrado, não vai para a mão de ninguém não, vai vir para as nossas mãos, vai vir para as nossas mãos, vai vir para as nossas mãos. E aí oração, buscando oração, unção, atitude. Vamos lá ver, vamos buscar recursos, vamos atrás. A fé, se não for acompanhada de obras, ela é... Passa, por favor. Romanos 4,17. Conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria, diga comigo, coisas novas do nada. Diga comigo, Deus cria coisas novas do nada. Você acredita nisso? Deus cria coisas novas do nada. E eu estou tentando mostrar a você que se você for um ouvinte simplesmente dentro da igreja, você vai dizer assim, ok, eu creio em Deus. Não, certamente você crê, senão você não estaria aqui. Só que se a sua fé não for acompanhada de obras, você não colhe os resultados que você gostaria de estar colhendo. Você não vive a grandeza. As suas obras têm que ser do tamanho da sua fé. As suas obras têm que ser do tamanho da sua fé. Você vai agir dessa forma. Você vai orar dessa forma. Você vai dar passos de fé dessa forma. Eu fico pensando, às vezes as coisas acontecem. Quando nós ungimos aqui, não tinha nem pretensão na época. Na época começamos a ungir, mas naquela expectativa. E depois você vê que aquilo ficou registrado no mundo espiritual. Ficou registrado no mundo espiritual. Da primeira vez, estou falando da primeira vez. Quando nós ungimos da primeira vez. Entende? Quando nós ungimos da primeira vez. Até porque era tudo um mato só, de fora a fora. Lá desde a esquina até a Coronel, lá em cima era mato só. A gente não sabia nem como é que era dividida essas áreas. Depois é que veio a divisão, cortou uma rua, abriu uma rua, aí dividiu os terrenos certinho, aí teve uma visão. Mas já estava ungido. Principalmente o do fundo da igreja, que era o interesse nosso. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, diga comigo, Abraão a manteve. Não havia motivo para ter esperança. Você não tem motivo para ter esperança? Talvez, sabe o que o Espírito Santo está respondendo? Aquilo que já passou assim na sua mente, na mente de alguns já passou. Mas como? Não tem jeito na minha vida. Quando não havia motivo para ter esperança, quando não havia motivo, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E a sua fé, diga comigo, não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor, embora ele soubesse disso. Soubesse e sentisse isso, por isso que fé não é por sentimento, porque se ele fosse por sentimento, o que ele ia sentir? Cada vez que ele olhasse para o seu corpo e sentisse a fragilidade do seu corpo, ele ia, vou acreditar em quê? Deus está prometendo, mas meu corpo não tem vigor, não tem energia. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus, diga comigo, vacilou. Na verdade ele se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Quer dizer, ele se encheu de esperança, de fé. Eu não sei de que jeito, mas Deus vai fazer. Eu não sei de que maneira, mas Deus vai cumprir. Abraão estava, diga comigo, plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Você está convicto que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete?
Você está convicto que Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele promete? Porque a gente falar é uma coisa, realmente a gente provar isso é outra. Convicção. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Quer dizer, você vai receber, você vai ser justificado. Quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também, diga comigo, para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos, porque cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. Foi só para Abraão, o benefício não foi só para Abraão, foi para nós, os que cremos, os que vivemos a mesma fé, que estamos nas mesmas pisadas de Abraão. Passa. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi creditado como justiça. Espera aí. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em... Tá. Mas, por favor, ele não creu na existência de Deus. Ele creu na promessa de Deus. Ele creu que Deus faria, cumpriria tudo que prometeu, a grandeza de Deus. Foi isso que ele creu. E isso lhe foi creditado como justiça. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Crer em Deus é uma coisa, você crê na promessa de Deus, que Deus vai cumprir na sua vida, que Deus vai realizar as coisas extraordinárias, que Ele tem mostrado, que Ele tem prometido, é outra história. É crer na promessa. É crer que eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu vou dar meus passos de fé. Eu acredito. Como o próprio nome, né? Eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões, eu sou pai de muitas nações, eu sou pai de muitas nações, eu já sou. E caminhando nessa fé. Isso não tem nada a ver com poder. Vou já combater um pensamento aqui, tá? Todos os ensinamentos bíblicos não é positivismo e não pensa, eu aprendi a usar. Uma coisa eu sempre falo, não é simplesmente usar, é caminhar debaixo da bênção. É que o favor de Deus esteja sobre a tua vida. Porque teve gente que teve acesso aos mesmos ensinamentos e nada aconteceu. Por isso que a gente tem que pagar o preço. Nós temos que viver um relacionamento com Deus de profundidade. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Por isso que tem, pessoal, vou dizer uma coisa a você. Corta tudo que mediocridade, futilidade, inutilidade da sua vida. Você quer crescer, quer ter uma vida extraordinária? Corta, sai de tudo que não acrescenta na tua vida. Relacionamentos, amizades que não te acrescenta, coisas que você assiste que não te acrescenta. Posso falar uma coisa? Tem amizade que não acrescenta mais nada para você. Não te acrescenta em nada, não vai ser bênção nenhuma mais na tua vida. Tem cabeças, mentalidades que não vai somar para o crescimento da tua. Então, sai, tira, foca no que vai trazer crescimento, que vai trazer a graça, a unção, o favor de Deus para a tua vida. É a mesma coisa de você, tem tanta coisa que pode agregar tanto na vida, em nossas vidas. Você pega, por exemplo, como muitas vezes nós falamos, você pega uma série da Netflix. Vamos pegar uma série da Netflix.
Tem série que não vai acrescentar uma vírgula na sua vida, você vai passar 1 temporada, 2 temporadas, 3 temporadas, preso, gastando horas e horas em algo que não vai trazer nada de acréscimo, de evolução para você, não vai aumentar nada na tua fé, não vai te trazer sabedoria nenhuma, entendimento nenhum, discernimento nenhum, não vai acrescentar absolutamente nada na tua vida. Sai fora. Tenha uma vida produtiva. Faça o que vai trazer resultado. Porque todos nós queremos viver uma vida extraordinária. Mas não tem como viver uma vida extraordinária com atitudes medíocres, com futilidades, inutilidades, com atitudes que não acrescentam absolutamente nada. Então a gente quer viver uma vida gloriosa, extraordinária, ter uma mentalidade evoluída, ter uma fé grande. Eu tenho que investir tempo com Deus, eu tenho que investir tempo no relacionamento com Deus. Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu vou gastar tempo com Bíblia. Não, gasta com Netflix, fica tranquilo. Gasta com Netflix, fica à vontade. Só que você quer ficar rico? Os ensinamentos da Bíblia são os mais preciosos até os dias de hoje. Quer ter uma família extraordinária? Está lá, todos os ensinamentos. Todos. Para ter uma família, não família de Facebook, de rede social. De verdade. Tá bom? De verdade. Não aquelas coisas que a gente vê por aí, que muitas vezes você sabe, para muitos é até vergonhoso, né? A própria postagem está se expondo, porque todo mundo fala, ai meu Deus, se fosse isso mesmo. É ou não é? Sim ou não? Porque todo mundo sabe que o pau tora, né? Só que na rede social é lindo, é o amor da minha vida, é minha paixão, né? Você é luz. Como é que é? Raio, estrela, ílua. É raio de vez em quando, né? No manhã de sol. Meu iaiá, meu ioiô. Ai, 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 meu ioiô. Ai, ai, né? Então, nós estamos falando de uma vida real, verdadeira, não de imagem. Não de imagem, de verdade. E nós aprendemos isso e fazemos por quê? Por fé. E eu vou dizer uma outra coisa interessante. A Bíblia você aprende para praticar. E você faz coisas para que ela se cumpra na tua vida. O próprio Jesus, ele fez isso. Muitas atitudes, escolhas de Jesus, foi para que a palavra se cumprisse na vida dele. Sabia? Às vezes a pessoa quer que a palavra se cumpra na vida dele sem que ele faça o que a palavra diz. Mas você faz o que a palavra te ensina para que a palavra se cumpra na tua vida. Primeiro você faz, aí a palavra se cumpre na sua vida. Do contrário, não se cumpre não. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Os que são da fé. Prevendo a Escritura, Gênesis 3:8, que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Pode passar? Judas 1:3, amados. Procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, diga comigo, a batalhar pela fé. Ou você batalha por ela ou ela não vem. Precisa aprender isso. Batalhar pela fé. Tanto travar suas guerras, mas batalhar pela sua fé. A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
Amado, 3 João 1:2, desejo, diga comigo, que te vá bem em todas as coisas. Está bem em todas as coisas? E que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha isso. Desejo que te vá bem em todas as coisas, assim, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Alma bem, saúde bem e todas as coisas bem. Todas. Nós oramos, ungimos, damos nossos passos de fé por aquilo que queremos conquistar, materialmente, pelo casamento, pela família, pela salvação dos filhos, pela prosperidade, para ser cheio do Espírito Santo, comunhão profunda com o Espírito Santo, para que as promessas, nós oramos na madrugada, como nós temos ensinado vocês, nós oramos, por quê? Porque, espera aí, tem tantas coisas que eu quero alcançar, viver, e de repente Deus me prometeu, só que está esperando os meus passos de fé, para que Ele materialize tudo isso na minha vida, para que Ele desmorone essa muralha que impede eu tomar posse da minha terra prometida. Eu preciso agir a minha fé. Há momentos o Senhor fez, como na madrugada a bispa falava, né? O Senhor prometeu entregar os reis nas mãos, mas Josué teve que dar aquela ordem de dizer: sol, para onde você está? Lua, detente em Ajalon, não se ponha, para que ele vencesse a batalha. Ele teve que dar a ordem. Deus prometeu que a vitória seria: eu estou entregando nas mãos de vocês. Só que quem teve que falar com o sol e a lua foi Josué. E há momentos que você vai dizer: problema, chegue, problema, basta, enfermidade, retroceda, miséria, sai da minha vida. É você. São as suas atitudes, é a sua fé. Se Deus tivesse prometido a Josué, então não precisava dele mandar o sol e a lua parar. Porque ele precisava que aquele dia se tornasse um dia mais extenso, porque ele estava em guerra, ele precisava da vitória, não podia se pôr, o sol não podia se pôr, enquanto ele não vencesse aquela guerra. E ele teve discernimento, e teve a coragem para orar e dizer: sol, para onde você está? Eu não terminei essa batalha. Se Deus disse: eu entreguei Jericó nas vossas mãos, então eu não preciso ficar circulando ao redor dela. Amém, pessoal? Amém. Tem muita coisa aí. Se Deus disse: você vai ser pai de multidão, então ele não precisava entregar Isaac. A fé dele foi testada? Foi provada? As suas obras falam a respeito da sua fé. Isso biblicamente. Não adianta a gente dizer assim: não adianta ninguém falar o que está dentro de mim. Adianta. Ninguém é obrigado a falar da fé de ninguém, porque cada um cuida da sua. Só que é assim que Deus mede. Deus sabe, pelas suas obras, Deus conhece a sua fé. Pelo que você prioriza, sua rotina, sua disciplina. As coisas que você faz no seu dia a dia. O que você prioriza, se é o espiritual ou o material. O espiritual, futilidades e inutilidades. O que permanece ou o que é passageiro. Porque tem coisa que é passageiro. Não permanece. E tem coisas que permanecem. Não é verdade? Sim ou não? Então nós precisamos priorizar aquilo que realmente se estabelece. E priorizar principalmente a Deus. A gente precisa realmente colocar Deus em primeiro lugar, porque você vê, né? Olha só essa palavra aqui: desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde. Se a gente pensasse assim, vamos pensar hoje numa pessoa
Quem é o homem mais rico do mundo hoje? Dono do quê? Da Amazon. O que é Alibaba? Tem uns 40 ladrões também ou não? Hã? Eu acho que é o rapaz aqui, ó. Eu acho que é o rapaz da Amazon mesmo. Então, pensa comigo. Se ele fosse acometido de uma enfermidade terminal, quanto você acha que ele pagaria por mais 1 ano ou 2 anos de vida? Quanto você acha que ele pagaria para ter mais 1 ano, 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos de vida? Quanto você acha? Hã? Ele pagaria tudo. Ele daria tudo pela vida. Daria ou não daria? Acho que a fortuna dele, a última vez que eu vi, estava perto de 200 bi. 200. Pagaria tudo. Para mais 1, 2, 3, 4, 5 anos de vida. Daria tudo. E não poderia comprar. E não poderia comprar. Porque o dinheiro não compra. Por isso que a pessoa precisa... vamos lá. Precisa não. Steve Jobs. Lembra? Sim ou não? Quem é esse bispo? Não sei nem do que o senhor está falando. O cara da Apple. Daí os iPhone da vida aí. Né? Os iPhone, os iPad que virou uma febre aí. Com tanto, o que pôde fazer? Com tanto que tinha, o que pôde fazer? Pôde comprar sua saúde? Pôde comprar mais 1 ano de vida? Não, não pode. Foi definhando aos poucos. Foi definhando. Então nós precisamos colocar Deus no lugar dele. Nós só estamos realmente seguros vivendo pela fé. Guardados em Deus. Seguros em Deus, protegidos em Deus. Se eu tivesse isso, não, se você tem Deus. Se eu tivesse aquilo, não, se você tiver Deus. Tiver Deus. Porque isso, a gente vai aprendendo, deixa eu fazer uma pergunta, qual é a sua maior necessidade hoje? Qual é a sua maior carência hoje? Talvez algumas pessoas estão passando por sérios problemas financeiros. Por seríssimos problemas financeiros. Problema financeiro dói? Dói muito. Dói bastante. Outros estejam passando por seríssimos problemas familiares, sentimentais, conjugais. Dói? Dói muito. Dói muito. Porque uma família destruída, a perda de uma família também não tem valor. Ou tem? Para quem ama o dinheiro, talvez nem tanto, que a coisa mais importante é o dinheiro. Mas quem realmente ama uma família, a sua família, sabe o quanto dói a perda de uma família. E lembrando que no final da vida é o que vai restar. A sua família é o que vai sobrar. No final da vida a gente chega lá. Nós precisamos colocar Deus no lugar dele. Só estamos seguros nele. Você só será uma pessoa preenchida se Deus estiver plenamente na sua vida. Se o Espírito Santo estiver plenamente na sua vida. E isso, eu costumo dizer, pode parecer uma hipocrisia da minha parte. Não. Não, eu sou da fase que teve muito e eu não tenho nem saudade dela. Outro dia eu falei isso para vocês aqui, vocês estavam comigo, meu pai e minha mãe estavam aqui. Eu sou da fase que... Minha mãe disse isso para mim a semana passada. Comprava o que queria, filho.
comprava o que queria, mas quanta infelicidade. Quanta infelicidade. Eu como filho, eu não tenho saudade. Eu não tenho saudade de andar de avião, eu não tenho saudade das fazendas, eu não tenho saudade disso. Porque essa fase foi uma fase muito triste, muito infeliz. E hoje, bicho? Hoje, o que eu tenho me completa. O que eu tenho recebido de Deus me completa. Mas dinheiro não é importante, é com Deus. Do contrário, é desgraça. O amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. É a raiz, é onde começa todos os males. E frutifica todos os males. O amor a Ele. Então, nós precisamos colocar realmente a nossa mentalidade, o nosso espírito, a mente tem que ser realmente a mente de Cristo. Porque senão, está aí, estamos perdendo tempo e no final de tudo, querido, posso falar uma coisa importante para você? Ou um ou outro caminho. No meio termo é o pior. Você não vai entrar em lugar nenhum. Ou a gente é ou a gente não é. Porque imagine você, a gente está aqui, renuncia a tantas coisas, mas não renuncia a outras. E no final de tudo, quando chegar no momento da prestação de conta com Deus, perdemos a nossa salvação. O Senhor vai dizer para muitos, vai dizer assim, aparta de mim que eu não te conheço. Você sabe que quando Deus fala, aparta de mim que eu não te conheço, vai ter gente que o Senhor vai falar assim, mas eu expulsei demônios, eu falei em línguas, e o Senhor fala, aparta de mim que eu não te conheço. Eu não reconheço a tua fé. A sua fé não é reconhecida por mim. Já parou para pensar nisso? E grave uma coisa que eu estou dizendo a você. Bicho, o Senhor está me ensinando a viver uma vida assim? De maneira alguma. De maneira alguma. Nós ensinamos a ter sonhos, projetos, nós ensinamos você a viver uma vida, ser próspero. Mas você sabe que muita gente já tem mostrado a Deus que não estão preparados para isso. Muitas pessoas se perdem, coloca no lugar de Deus aquilo que não é. O dinheiro é um Deus, você sabe, né? A Bíblia trata ele como um Deus. Você não pode servir a Deus e a Mamon, mas você pode servir a Deus com a sua prosperidade, com o dinheiro que Deus tem confiado a você. Mas tem gente que se torna servo do dinheiro, servo de Mamon. E as nossas obras revelam a nossa fé. Como nós temos conduzido nossa vida. Fique em pé, por favor. Passa. Na hora costumeira de oferecer sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel. Diga comigo, e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. O Senhor, ó Senhor, responde-me. Que este povo saiba, ó Senhor, és o verdadeiro Deus. Está buscando um povo de volta para ti. Elias clamou e Deus respondeu com fogo. Ele pôde dizer, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tudo que fiz por fé, e que eu sou teu servo. Que eu sou teu servo. E Deus respondeu com fogo, de forma sobrenatural. Nós temos que caminhar por fé para poder realmente ser uma espécie de Elias, dizer, Senhor, me responde. Me responde, Senhor, porque
todos os passos que eu tenho dado, todas as atitudes que eu tenho tido por fé. E responde porque tem muita gente olhando para mim. E que todos saibam que eu sou o teu servo, que o Senhor é comigo. Por que Deus respondeu? Porque realmente ele era de Deus. Você tem que poder dizer para o Senhor e dizer assim: Senhor, me responda. Me responda, meu Deus. Tem muita gente olhando para a minha vida. Tem muita gente, meu Deus, olhando para ver o que vai acontecer. O Senhor vai me honrar, o Senhor vai... Só que não adianta simplesmente você se preocupar. É como eu disse a semana passada, por que aquilo que é conveniente para nós estamos preocupados? O que, às vezes a pessoa diz assim para o Senhor: Senhor, se o Senhor não me responder, seu nome vai ser envergonhado. Mas se você mentir também não vai ser? Se você der mau testemunho lá também, o nome dele não é envergonhado? Se você fizer o que não deve, o nome dele não é envergonhado? Se você não der péssimo testemunho, também o nome dele vai ser envergonhado? Por que o nome dele vai ser envergonhado só se ele não te responder? Você está vendo como é que a gente às vezes está na igreja e a gente age com hipocrisia com Deus? Porque quando eu ajo de forma desonesta, corrupta, mentirosa, leviana, o pecado ainda está na minha vida, também eu vou envergonhar o nome do Senhor. Nós vivemos por fé. Todas as suas escolhas serão por fé. Da hora que você acorda, da hora que você dorme, será por fé. Como eu li essa semana, né? Até não fazer nada é uma escolha. Ah, eu não fiz nada, é também uma escolha. Tudo que nós fazemos é uma questão de escolha. Fazemos ou não fazemos, ou deixamos de fazer, é uma questão de escolha. Então, realmente seja uma pessoa que vive por fé. Deixa eu completar essa leitura aqui. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Para pensar, uma mulher que foi totalmente endemoniada, não foi nem para os discípulos que ele apareceu. Primeira pessoa que viu Jesus foi uma mulher que, antes de ter um encontro com o Senhor, tinha 7 demônios na vida dela. Uma mulher destruída, mas uma mulher que se converteu profundamente, passou a ser uma serva, seguir a Jesus com fidelidade, com lealdade. Passa, por favor. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Você vê que os próprios discípulos, né? E por que Jesus não apareceu para os discípulos? Por que Jesus não apareceu para os discípulos e sim para essa mulher? Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Quantas pessoas têm ouvido tanto, e olha, sabe o que é chocante? É que Jesus falou que isso ia acontecer. E eles não acreditaram. Às vezes Jesus está falando conosco, falando, e a pessoa não acredita. Não acredita. Passa. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus apareceu, ele os repreendeu, diga comigo, por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Ainda foram disciplinados, corrigidos, e mesmo, você vê, às vezes a pessoa pode ouvir algo
e ela não acreditar. Deus está falando com ela e ela não acredita. Permanece a incredulidade. Feche os seus olhos, por favor. O que as suas obras têm falado acerca da sua fé? As suas obras têm falado e mostrado a sua fé? Será que não está faltando mais passos de fé? Deus está dizendo: eu entreguei Jericó nas suas mãos, mas Deus quer que você se levante e vai dar seus passos de fé? Será que Deus disse: eu entreguei esses reis nas tuas mãos, agora dá uma ordem, manda o sol e a lua parar, diga: esse problema chega, basta? Será que não está na hora de se levantar e buscar com mais intensidade? Com mais força? Orar, jejuar, vir para o templo, buscar a Deus com mais intensidade, porque Deus quer te responder, quer te honrar, mas o que você tem feito não é o suficiente, não é aquilo que Ele quer. O que as suas obras têm falado acerca da sua fé? Qual é a sua rotina, qual é a sua disciplina da hora que você acorda, da hora que você vai dormir? Elas estão falando a seu respeito. Elas estão falando a qualidade da fé que você vive. Elas estão expressando isso. Deus está nos observando o tempo todo. Será que Deus não tem testado a sua fé para ver como você reage, esperando que você coloque mais força, e ao invés de colocar mais força, você tem desfalecido, desanimado? Será que não há situações que Deus tem permitido que chegue, porque Deus quer que você se levante com mais força, com mais intensidade, e não é o que você tem feito? Por isso muitas coisas não saíram do lugar, não têm mudado. A fé e as obras são inseparáveis. Lembre-se que Abraão foi justificado não simplesmente pela fé, mas sim pelas suas obras. Será que não está na hora de você dar os passos de fé, ungir o que é seu com perseverança, determinar, pisar na sua terra prometida, ir lá, colocar os seus pés, ungir e orar, e orar, e orar, e orar, e declarar e profetizar? Será que não está na hora de você circular a sua Jericó 6 dias e no 7º dia 7 vezes? Será que Deus não tem falado tanto e aí mesmo assim você não tem acreditado? Mesmo assim, a incredulidade tem predominado? Não. Deus está trabalhando para mudar o nosso espírito, a nossa fé. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas Ele está esperando atitudes, passos de fé. Há momentos que você vai ter que circular sua Jericó, há momentos que você vai ter que falar com o sol e a lua, há momentos que você, 6 dias, no 7º dia vai ter que colocar mais força 7 vezes. 7 vezes. Lembre-se que, sempre falando, quando você acha que está no limite, você ainda tem 30%, 40% ainda de energia, de força, e precisa lançar mão desses 30%, 40% para chegar e conquistar, para ir para a vitória. Deus quer te dar vitória. Já parou para pensar que tudo que você almeja, deseja, sonha, está nas mãos do Senhor, mas por que Ele não deu ainda?
Porque ele também está esperando mudanças. Uma fé bem preparada, uma fé madura. Eu entreguei Jericó nas vossas mãos. Eu entreguei Jericó nas vossas mãos. Agora vai lá, pisa nela. 6 dias você vai circular. 7 dias. No 7º dia, 7 voltas. Eu entreguei esses reis nas suas mãos. Agora dá sua ordem e fala com o sol e a lua e manda parar. Diga: cesse, pare aonde você está. Se levante em jejum, se levante em oração, se levante com força. Se levante com coragem, se levante com ousadia. Vem buscar, vem orar. Porque Deus quer definir. Deus quer definir, Deus quer mudar situações. Se levanta e você vai ver tudo mudado. Se levanta com fé, se levanta com ousadia, se levanta com uma fé madura, bem preparada, que você vai colher todos os resultados. E se não tem funcionado com essa força, ou com essa medida que você tem aplicado, então agora intensifica. Coloca ainda mais força. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, porque na zona de conforto não tem vitória. A fé, se não há sacrifícios, ela não é viva, ela é morta. E a Bíblia fala sobre isso. A fé sem obras é como o corpo sem espírito, é só um cadáver. E você não pode viver uma fé que é como um cadáver, morta. A fé sem obras é como um corpo sem espírito. E um corpo sem espírito é só um cadáver. Fala com Deus e se levante na fé com toda a força, porque Deus fala com você e está te levantando. Levantando o teu espírito, te mostrando a você tudo que você tem que fazer e o que você deve fazer. E se você fizer, as coisas vão mudar. Tenha poder de ação e de reação. Eu estou me levantando em jejum, eu estou me levantando em oração, eu estou me levantando para buscar com mais intensidade, eu estou colocando mais força. Eu vou dar a Deus aquilo que Deus quer, porque eu sei que Deus vai dar a mim aquilo que eu tenho buscado. Isso. Se levante com força. Eu entreguei Jericó nas suas mãos. Eu entreguei Jericó nas suas mãos. Vai. Se levanta com força. Se levanta com coragem, com ousadia. Se levanta. Dá os seus passos, pisa. Se levanta para vencer. Se levanta com coragem, com ousadia. Eu vou orar, eu vou jejuar, vou buscar, vou vir para a madrugada, vou clamar. Se levante no espírito. Talvez está na hora de você dar uma ordem e dizer: problema, pare. Problema, cesse. Eu estou me levantando. Eu estou me levantando com força. Eu estou me levantando na fé. Eu estou me levantando no espírito. Eu vou me levantar em jejum, em oração,
mas eu estou dando uma ordem: pare, cesse. Deus prometeu, mas Josué teve que dar uma ordem ao sol e à lua para parar. E ela parou. Parou porque Deus quer homens e mulheres ousados, homens e mulheres corajosos, que acreditam num Deus grande, num Deus que faz coisas extraordinárias. Então, se levanta na fé, porque Deus quer te dar vitórias grandes, Deus quer te dar vitórias extraordinárias. Aleluia. Diga aí, problema chega, basta. Diga: pare aonde você está. Pare aonde você está e retroceda. Eu te dou uma ordem: retroceda a partir de hoje. Olha aqui para mim. Oração específica, tá? É muito clara, não fica... às vezes, muitos não se deram conta que o que está acontecendo na sua vida é o que sai pela sua boca. Outro dia eu falei sobre isso, né? Tem gente que numa falsa modéstia diz assim: o importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Só tem saúde, o resto não tem mais nada. O resto está faltando tudo, porque é o que sai da boca. Você precisa aprender que oração é falada, é declarada. São palavras que saem na nossa boca especificamente. Sai com propósito. Eu acabei de dizer para você que o Senhor disse a Josué: olha, eu entreguei esses reis nas tuas mãos, agora vai, porque eu entreguei todos eles nas tuas mãos. Ele foi. Só que o dia ia terminar e a vitória não tinha acontecido. Não foi Deus, foi Ele que falou: sol, para onde você está. Lua, detente aonde você está. Não foi Deus, foi Ele. Há palavras que têm que ser específicas. É você que vai dizer: doença, pare, cesse, retroceda. Problema financeiro, pare, retroceda. Chega. É você que vai declarar. É você que vai profetizar. É você que vai usar a sua autoridade de dizer: chega, eu não aceito mais. Se há um mal, eu ordeno, saia, em nome de Jesus. É você. E se você não faz, quem vai fazer? Vai continuar aí. Vai continuar aí. Sabe o que eu percebo olhando daqui, pessoal? Posso ser sincero com vocês? Que muitos não aprenderam a orar. De verdade. Porque você não, ou você sabe o que você quer, ou você não sabe o que você quer. Ou você sabe o que realmente você quer para a sua vida, ou você não sabe, está esperando assim: ah, eu quero que Deus faça alguma coisa, que Deus mude. Não. Nunca se esqueça que o Senhor chegou para o cego e disse: o que você quer que eu te faça? Ele era, e o Senhor vem e pergunta: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então, ele foi específico. Se você não aprender a orar de forma específica, o exemplo que eu dei aqui, eu pisava lá no terreno e às vezes quando eu estava aqui no altar, eu estendia as mãos e eu falava: Senhor, esse terreno não vai ser de ninguém, esse terreno vai ser da igreja.
em nome do Senhor Jesus, esse terreno não vai para as mãos de ninguém, esse terreno vai ser da igreja. Eu ordeno essa escritura no nome da igreja. Eu profetizo essa escritura no nome da igreja. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, da forma que o Senhor vai fazer, mas eu determino essa escritura no nome da igreja, esse imóvel no nome da igreja. Foi específico? Específico. Específico. Você tem que fazer orações específicas. Ser claro, cada palavra. Senão, vai continuar a mesma coisa. Nada muda. E isso é algo que, primeira coisa, eu estou tentando fazer, eu comecei falando da palavra metanoia. Se não houver uma mudança de mentalidade, você vai fazer por fazer. Se isso não entrar em você como entendimento, como realmente entendimento, você vai falar, mas você não vai falar saindo de dentro. Você não vai falar com poder. Não, é isso. Eu acredito no que está escrito, porque está ali, né? Tudo o Senhor já havia dito, mas os discípulos ainda não acreditavam. Então eu acredito, eu faço por fé, em nome do Senhor Jesus, eu acredito. Abraão não tinha esperança e ele creu contra a esperança. Ainda que eu não tenha esperança, eu creio contra a esperança. Essa vitória é minha, Deus vai me dar vitórias grandes, e Deus vai me colocar nesse lugar. Essa casa é minha, eu determino meu casamento transformado, toda a minha família, não sei de que jeito, mas toda a minha família salva, liberta, transformada, abençoada. Eu determino em nome do Senhor Jesus esse imóvel no meu nome, esse automóvel no meu nome. É específico? Sim ou não? Senão fica vago, querido, não tem poder. Oração vaga não tem poder. Então você tem que fazer orações específicas, objetivas. Amém? Feche os seus olhos novamente. O que você quer que aconteça na sua vida? O que você quer que mude? Tem momentos que talvez você vai dizer: para, chega, não aceito mais isso, não aceito dessa maneira, não aceito desse jeito, não aceito. E o que você quer conquistar, declara, profetiza especificamente em nome do Senhor Jesus. E aquilo que é uma prioridade na sua vida: não, eu não aceito mais a minha casa, o meu casamento como está. Chega de brigas, chega de altos e baixos, chega de oscilação, chega de constância, chega em nome de Jesus, chega dessa inconstância financeira, chega de horas a conta vermelho, horas no azul, chega em nome de Jesus, chega dessa oscilação de salário, chega em nome do Senhor Jesus, chega em nome de Jesus, chega problema, chega, eu te dou uma ordem, basta, em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem, basta, em nome de Jesus, eu vou dar meus passos de fé, e eu vou conquistar o inconquistável, eu vou conquistar a fortaleza, minha Jericó, em nome do Senhor Jesus, chega, em nome de Jesus, eu oro com ela, Senhor, ó meu Deus, eu determino a vitória do teu povo, eu determino mudanças, meu Pai, eu profetizo, mova os céus em favor dela, mova a terra em favor dela, meu Pai, honra, Senhor, ó meu Deus, Senhor, ela libera a fé dela nesse lugar, ela libera palavras poderosas, libera palavras poderosas, libera palavras poderosas, libera palavras poderosas, na tua boca poder, libera palavras ousadas, palavras poderosas, e determina, em nome de Jesus, vitórias extraordinárias para a tua vida, em nome de Jesus. Isso, eu já estou empregado, as dívidas já estão pagas, minha conta já está coberta, em nome de Jesus, chega de pagar aluguel, eu profetizo a escritura no meu nome, eu declaro a escritura no meu nome, eu declaro o documento desse carro liberado, em nome de Jesus. Isso, libera palavras poderosas em nome de Jesus. Vai lá, Senhor, haja lá fora, mova céus e terra em favor dessa pessoa, em nome de Jesus. Muda o que só o Senhor pode mudar, Senhor.
Agora não fala nada, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo nessa vida tem um preço. Tudo. No mundo espiritual também não é diferente. Não adianta você pichinchar ou dar migalhas querendo algo extraordinário. Esteja disposto a pagar o preço que a vida extraordinária que você está buscando exige. Esteja disposto a pagar o preço que o seu milagre exige. Esteja disposto a pagar o preço. Às vezes nós queremos coisas tão grandes, mas infelizmente colocamos tão pouca força, espiritualmente falando, porque eu quero te dizer que primeiro você vence no mundo espiritual, depois você vence no mundo físico. Quando você perdeu é porque primeiro você perdeu no espiritual. Quando você vence é porque primeiro você venceu no espiritual, depois você vence no mundo físico. Então se levante com muita força espiritualmente, com muita força, trava a sua guerra no mundo espiritual, e você vai vencer no mundo físico, porque o reflexo, o físico é reflexo do espiritual. Então se levante espiritualmente, trava suas guerras no mundo espiritual, e se a sua vitória exige jejum, oração, intensidade, se comprometer mais, buscar mais, esteja disposto a pagar esse preço. Esteja disposto a pagar, porque é isso que vai te levar para a vida vitoriosa que Deus tem para você. Então pague o preço que essa vida vitoriosa exige. Esteja disposto a sacrificar para isso, e você vai viver coisas estrondosas, coisas gloriosas. Sai da zona de conforto. Eu disse ainda sexta-feira, lembrando daquele coisa. Olha aqui para mim. Qual é a beleza de ser uma águia? Voar alto. Tem sentido ser águia e não voar alto? E você sabe que cada qualidade, cada tipo de águia atua de uma forma, né? Mas às vezes o que a mãe faz? Empurra para fora do ninho, sai da zona de conforto para voar. E às vezes Deus faz isso conosco. Nós somos comparados à águia. Deus nos empurra para fora. Ó, meu filho, vamos, sai da zona de conforto. Quero te ensinar a voar. Quero te ensinar a voar e voar alto. Quero te ensinar a morar nas alturas. Então sai da zona de conforto. Deus às vezes está nos empurrando para fora e a gente não entende. Está querendo ficar lá no ninhozinho, com a boquinha aberta, para ver se vai cair lá. Não vai. Deus quer te ensinar a voar nas alturas. Deus quer te ensinar a morar nos lugares altos. Deus quer te ensinar a beleza, né? Nós somos comparados à águia. Nós somos. Nós confiamos no Senhor e nós somos comparados a ela. Amém? Voe. Você foi chamado para voar e voar nas alturas. Amém? Diga eu creio e eu tomo posse. Dê para Jesus uma salva de palmas.